Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Chama Bíblica. Este é o canal que Deus preparou para você. Estaremos falando hoje da vida de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, por nome de Elias. Este profeta foi introduzido dentro do cenário de Israel quando Israel estava enfrentando um cataclisma espiritual na sua trajetória de adoração ao Deus de Israel. Israel estava afastado de Deus e o Senhor precisava trazer Israel de volta à verdadeira adoração. Israel estava se corrompendo cada dia mais dentro da idolatria e o Senhor vai introduzir este grande profeta chamado Elias dentro do cenário. Elias é colocado dentro do cenário de Israel de uma maneira repentina. E por que não dizer que Elias foi o elemento surpresa que Deus preparou para ser introduzido dentro do cenário de Israel? O que é interessante é que Deus, quando introduz Elias dentro do cenário de Israel, Deus dá a Elias uma ordenança. E a ordenança de Deus para Elias era que Elias tinha que se apresentar para um rei da época chamado o rei Acabe. Elias vai ter como cabeça da idolatria da época e Elias leva consigo uma palavra profética e ao mesmo tempo um grande desafio. Desafio este que vai ser feito em cima do Monte Carmelo. A Bíblia diz que Deus dá para Elias a função de convidar o rei Acabe para este grande desafio. O desafio era que todos eles, Elias, o profeta escolhido por Deus, o rei Acabe, o cabeça da idolatria da época, e todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de uma deusa por nome de Azera. O desafio seria em cima do monte chamado Carmelo. E Elias rapidamente apresentou o desafio para o rei Acabe, dizendo que o Deus que respondesse por intermédio de fogo, este seria o Deus a ser adorado. Dado o recado, eles vão para cima do monte Carmelo. Está lá Elias, o rei Acabe, os profetas de Baal e os profetas da deusa Azera. A Bíblia diz que Elias, vendo que os profetas de Baal eram muitos, ele dá oportunidade para os profetas de Baal levantar o altar e começar a clamar o Deus Baal. E Elias já tinha proposto o desafio que o Deus que respondesse com fogo, este seria o Deus a ser adorado dentro de Israel. A Bíblia diz que os profetas de Baal levantam o altar, espalha o novilho do sacrifício em cima do altar e eles começam a clamar. Eles clamam ao Deus Baal, mas a Bíblia diz que eles ficaram tanto tempo clamando, mas tanto tempo clamando, que ao meio-dia Elias se apresenta. Elias se apresenta de uma maneira bastante ousada. A Bíblia diz que Elias se apresenta falando para eles clamarem mais alto, porque talvez o Deus dele tinha ido dar uma viagem, ou tinha saído, ou estava dormindo. Perceba que Elias, ele tem uma ousadia tão grande que ele está desafiando e ao mesmo tempo zombando dos profetas de Baal e dos profetas da deusa Azera, de maneira que os profetas de Baal pegaram chicotes com lanças cortantes na ponta do chicote, pedaço de ossos, e a Bíblia diz que eles começaram a se chicotear e cortar, como que se Baal não respondeu eles pelo clamor, talvez Baal respondesse eles pelo sacrifício dos seus próprios corpos. E ele se cortava, clamava e pulava por cima do altar, dizendo: Baal, responde-nos para que Elias possa saber que tu és Deus. A Bíblia diz que passou a tarde toda e nada de Baal responder. Quando é bem à tardezinha, Elias se apresenta dizendo:
Já que Baal não vos respondeu, agora é a minha vez de clamar. A Bíblia diz que Elias, primeiramente, vai reparar o altar, vai consertar o altar, vai arrumar o altar que havia sido bagunçado pelos profetas de Baal. E quando Elias começa a clamar, a Bíblia diz que rapidamente, Deus abriu o céu no meio, pegou uma bola gigante de fogo na mão, a mirou no altar de Elias e soltou esta bola de fogo de cima para baixo. A bola de fogo tinha a direção do altar de Elias. E a Bíblia diz que quando o fogo caiu no altar, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó da terra e ainda fez uma língua gigante de fogo e lambeu toda a água que estava na valeta que Elias tinha cavado em volta do altar. O que é que nós aprendemos com esta grande história? Nós aprendemos que o único Deus que responde com fogo, o único Deus que tem olho e vê, que tem ouvido e ouve, que tem nariz e cheira, que tem mão e apalpa, que tem pé e anda, é o nosso Deus, o Criador dos céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. Ele, sim, é digno de ser adorado. Que Deus abençoe a tua vida. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, ative o sininho para você não perder nenhuma de nossas programação. E todos os vídeos que nós estivermos subindo no canal, o YouTube vai te notificar e você não perderá nenhum dos nossos vídeos. Deus te abençoe. Amém.